E aí galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Evolotech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Switch Case e os enans. Então, como a gente utiliza o Switch Case, quais são os melhores casos para utilizar ele e por que ele acaba sendo um substituto para o if-else. E como a gente também consegue estruturar um Switch Case utilizando os enans, que são os enumerations, e como a gente usa, né, esses cases dentro do nosso código de programação. Então, fica ligado para não perder nada nesse vídeo e bora lá! Bom galera, antes de tudo, vamos criar já o nosso arquivo, né, de código aqui para a parte de switch enums. Então, aqui em playground page switch tracinho enum tracinho pode. Beleza, fechou. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, que eu até mencionei antes, é que o switch case ele é uma alternativa para o if-else. Então, o if-else ele é um bloco operador de código, né, como a gente já viu em alguns vídeos passados, e ele é muito importante, né, na parte de programação, porque a gente vai ter a questão de condições, né, de verificar se uma condição ela é verdadeira ou se ela é falsa. Agora, quando essa condição ela começa a crescer muito e começa a ter várias ramificações de valores, isso pode acabar se tornando um problema. Então, vamos deixar aqui dois exemplos para vocês entenderem essa diferença, né, quando o bloco de código começa a ficar muito grande. Então, aqui no primeiro exemplo, né, vamos estar criando aqui uma condição booleana, né, então vamos criar uma variável bool, que é falsa, né, e aqui eu vou fazer um if-else. Então, if bool, caso é minúsculo, igual a falsa. Então, print condição falsa, senão ele vai fazer aqui uma condição verdadeira. Tá? Vamos rodar esse bloco de código aqui. Bom, a gente já teve aqui a resposta no playground, né? Então ele trouxe aqui um print pra gente de que a condição ela é falsa, né? Então, tudo certo. Quando a gente tem um if-else que é para uma condição simples, né? Só quero verificar uma condição, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, ou para poucas formas de condição, acaba se tornando mais fácil o código. Então vamos supor que também vamos fazer uma condição com valores, tá? Então aqui a gente tem um valor que vai ser 10. A gente vai fazer um if valor menor que 10. E aí eu quero trazer uma mensagem que seria print valor menor que o necessário. Vamos supor que você quer comprar alguma coisa, né? Então eu vou fazer um else if aqui. Else if igual a 10. Vai dar um print. Aqui vai ser você tem o valor necessário. E aqui um último else que vai falar um print. Você tem mais que o necessário. Beleza? Bom, a gente tem aqui, né, um bloco de código, né, que está verificando se o valor é menor, igual ou maior que 10. Vamos montar novamente, ele vai trazer pra gente o print aqui do meio, né? Faltou aqui o valor. Então ele vai trazer aqui, né, pra gente a mensagem, né? Você tem o valor que é necessário. Então, vê como já começa a ficar um pouquinho trabalhoso, né? Eu tenho um print para cada um deles, eu estou verificando vários valores, né? Então vamos supor que eu quisesse também validar mensagens diferentes para cada um deles, né? Para cada um dos valores, por exemplo, de 1 até 10, então eu ia ter que ficar fazendo if-else em cada um deles. E isso acaba se tornando custoso, né, dentro do código. Acaba que aumenta a quantidade de tempo que você vai ficar codificando também, a quantidade de validações que o compilador vai ter que fazer, porque ele vai ter que verificar cada uma daquelas condições.
Então ele vai verificar se o valor é menor que 10, para depois olhar se o valor é igual a 10, para depois olhar o próximo bloco, né? Então ele fica passando um por um. Então se você tem, sei lá, 50, 100 instâncias dessa, o compilador vai demorar 50 vezes um tempinho que poderia ser uma verificação só. E por isso que o switch case acaba ajudando tanto nesse ponto. Bom, a gente vai trazer agora um exemplo de switch case utilizando notas, tá? Utilizando notas escolares. Então, a gente vai criar aqui uma variável nota, que é do valor 7. A gente vai criar aqui o switch, né? E vamos fazer um switch de nota. E aqui dentro do bloco, né, do switch a gente vai criar os casos, né? Os tipos de casos que podem acontecer. Então, o esperado é o quê? Se caso ele tirou 10, né? Seria aqui, case 10, ele vai printar, deixa eu colocar aqui, print, você tirou a nota máxima. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Normalmente o switch case vai ter essa anotação aqui, né? Então vai ser assim. Aqui a gente vai ter um outro case. Vamos ver aqui. 9. Esse aqui a gente vai falar. Parabéns. Vou colocar aqui um parabéns também, né? Só mais semelhante. Parabéns. Você quase atingiu a nota máxima. Ok. A gente também vai dar um assim pra frente. E a gente pode dar uma copiadinha aqui, né? Pra ficar mais fácil. Aqui a gente coloca a nota 8 e nota 7, né? Vamos supor que eu quero colocar mensagem só para esses primeiros, né? Então, vamos lá. Parabéns, você ficou acima da média, né? Até o 8 ali. Aqui a gente vai falar parabéns, você passou de ano, né? E aí o restante, né? A gente vai deixar aqui um case default, que aí vai ser um print. Que pena, você ficou de recuperação. Beleza? Então agora a gente vai rodar aqui nosso código novamente. Bom, a gente conseguiu, né, um resultado aqui, então ele trouxe parabéns, você passou de ano. E aí você pode até falar, poxa, mas os dois são muito semelhantes, né? O if e else são bem parecidos na sua formatação aqui, né? O que muda é que um tem um case e o outro vai começar ali utilizando os operadores, né? Então, para verificar qual valor é específico. Sim, realmente. Só que a grande diferença, né, dentro de um e do outro é o que eu já comentei um pouquinho antes, que é a questão de operador de código. E a questão de bloco de código. Então, no if else, ele vai bater em todos os blocos até encontrar o valor. Então, ele vem aqui no primeiro bloco, não encontrou, ele vem para o segundo, não encontrou, ele vem para o terceiro, assim sucessivamente até o último bloco e verificar se alguma das condições é verdadeira ou não. Já no switch case, a gente não tem isso. Então, quando ele chega aqui na nota, ele vai verificar qual o valor, ele vai naquele bloco de código, diretamente no set, e executa ele. Então, essa vai ser a grande diferença ali entre o if else e o switch, que no caso do switch vai olhar aqui, poxa, eu quero a nota 7, eu quero printar a mensagem do que tem no valor 7. Então, ele vai procurar aqui o valor, vai diretamente nele e vai fazer esse print aqui. E os outros valores, né? Como a gente colocou aqui default, por exemplo, se eu tentar aqui colocar um 12, ele vai trazer aqui, ó, que pena você ficou de recuperação. Por quê? Todos os valores fora disso aqui, ele vai trazer a versão default.
Então, se o cara tirar 11, 12, qualquer valor que seja diferente aqui do que esses primeiros, ele vai ficar de recuperação. Então, ele tem que ficar entre o 7 e o 10. Né? Se ele ficar com 0, 1, 2, 3, não importa. É como se o default fosse o else aqui do if else. E essa vai ser a grande vantagem, né? A grande diferença da gente utilizar o switch case é que, como ele não vai executar bloco a bloco de código, se a gente colocar aqui uma mensagem para cada um deles, ele vai procurar a mensagem específica daquele caso, né? E vai trazer ela para a gente, o que vai melhorar, né, a questão de quantas vezes ele executa aquele bloco até retornar a mensagem para nós. Bom, a gente falou um pouquinho de como a gente consegue utilizar o switch case e agora a gente vai introduzir a questão dos enums, dos enumerations. Os enums, eles são como se fosse um grupo de valores, né? E você pode estar manipulando, né, esses valores de acordo com o que você precisar ali dentro do código. Então, eu vou criar aqui um enum de direções, por exemplo. Direções. E a gente vai ter 4 direções aqui. Vão ser norte, sul, leste e oeste. Então são 4 direções que a gente pode tomar, né? Decidir e caminhar em cima dessas direções. Então eu vou criar aqui uma variável próxima direção vai ser igual a direções ponto norte. E eu vou dar aqui um print próxima direção. Então eu criei ali um enum, né, direções, um conjunto de direções, né, com 4, norte, sul, leste e oeste, e dei ali uma condição, né, para nós, implementei, né, um valor para a próxima direção como o norte, né. E aí se eu indicar um outro caminho, por exemplo, se eu vier aqui e próxima direção igual a leste, eu não preciso mais colocar o direções ponto norte. Por quê? Eu já indiquei aqui em cima para o nosso enum, para o nosso valor, que ele vai ser um enum desse tipo aqui, direções. Então, quando ele for buscar o valor novamente, ele vai direto no nosso enum e escolhe um desses casos aqui dentro. Então, ele já sabe a qual tipo ele pertence e ele só tem essas 4 opções aqui para poder trocar, né, a direção e definir para onde ele vai, por exemplo. Então vamos fazer um switch desse cara aqui. E aí vamos fazer switch próxima direção que vai ser aqui case parte e vão ser os 4 lá de cima, sul, leste e oeste. E aí a gente já tem as 4 direções aqui definidas e vamos colocar uma mensagem para cada uma delas. E agora a gente só precisa mesmo rodar nosso código, né, e ver qual mensagem ele vai trazer aqui pra gente, que no caso a gente está chamando o leste aqui por último, né. Um errinho ali. No caso aqui deu erro porque, diferente dos números, né? Quando a gente cria um case e é um inteiro, eu não preciso colocar nada, só um número inteiro. Agora, quando eu crio um enum e eu estou chamando aqui condições de um enumeration, eu preciso colocar um ponto aqui atrás. Então, para cada um dos cases, eu preciso colocar o ponto, que é a mesma anotação que a gente tem aqui quando vai atribuir, né, um novo valor. Então, ponto. Bom, ele trouxe aqui pra gente. Para o leste, você encontrará o oceano, né? Que foi a última mensagem que a gente deixou aqui em cima. Vou colocar norte, por exemplo. Vou mudar de novo. Pronto, ao norte você chegará ao Amazonas para ver os animais. Pronto, beleza. E por que isso é tão interessante, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse 50 condições aqui diferentes, ele buscaria, né, o norte, né, a direção que a gente colocou e mostraria só ela, não passaria pelos outros blocos, né, pelas outras condições de direção que poderiam ser tomadas ali.
Então, por isso acaba que o Switch Case, juntamente com o Enan, se torna uma ferramenta muito poderosa quando a gente está lidando com regras de negócio, né? Quando a gente está lidando com retornos de erro, com valores opcionais, com qualquer tipo assim, de notação que vai demandar de diversos valores, né? Que já não suporta a gente utilizar o if-else, utilizar o Enan com o Switch Case vai ser o melhor caminho para a gente. Bom, galera, queria agradecer aqui a presença de vocês até aqui. Muito obrigado, né, por ter acompanhado até o final desse vídeo. Eu espero que tenha ficado bem explicado essa questão do Switch Case e do Enan e a diferença de utilizar ele e o if-else e o porquê, né, vale mais a pena, dependendo aí do caso que você está estruturando de código. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários para a gente poder estar respondendo vocês. E eu também tenho um convite para fazer. Agora, no mês de julho, a gente vai estar fazendo um Hands-On 2.0. Então, se você acompanha os vídeos aqui, já sabe do que eu estou falando. A gente vai estar produzindo um aplicativo do zero, totalmente nativo com iOS. E a gente vai estar fazendo um jogo pela primeira vez. Se você quer entender melhor como funciona a questão de programação, como estruturar um aplicativo, acompanha aqui o Hands-On, né? Tira as dúvidas junto comigo e vai ser muito bom. Espero você lá. Gente, muito obrigado até aqui e bora desenvolver!